Como saber se algo é mito ou se algo é real, ou seja, aconteceu historicamente? Existem algumas questões que nós podemos avaliar a respeito disso. 3 delas são muito importantes. A primeira está relacionada com a veracidade histórica. A segunda com a veracidade científica e a terceira delas com uma descrição apropriada. Então são 3 áreas que nós avaliamos se um certo relato ou uma certa narrativa ela é verídica, ou seja, está relacionado com algo que teria acontecido, ou se seria apenas um mito. Só para termos uma ideia a respeito de veracidade histórica. Como se estabelece uma veracidade histórica? Primeiro, precisamos saber se houve ou não testemunhas oculares, pessoas que presenciaram o evento. Esse é o primeiro passo, um passo extremamente interessante. Caso tenha acontecido num passado muito remoto, teria sido observado por pessoas, e daí a pergunta que nós temos é o seguinte: como que essa informação foi guardada? Que tipo de registro histórico é esse? Seria a questão de uma narrativa? Haveriam documentos? Como que essa informação teria chegado até nós? E a terceira parte também, dentro dessa questão histórica, é a parte de evidências. Ou seja, dentro da arqueologia, paleontologia, geologia, geografia, história e outras áreas afins. Temos informação, temos evidências, apenas essa pessoa fala a respeito disso, outras pessoas também falaram a respeito disso. Então, quando nós tratamos a questão histórica, estabelecimento da veracidade histórica, esse é um procedimento muito comum. É praticamente o que todo historiador usa. É assim que algo é estabelecido. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande em estabelecer muitas vezes quem ganhou uma determinada batalha dentro da história humana. Foi esse povo, foi aquele povo. Porque nessa hora, na hora de contar a história, cada um vai contar a história do seu lado. Por exemplo, existe dentro da cultura dos egípcios um povo, que é o povo Ixo, que até hoje nós temos uma dificuldade muito grande de interpretar quem é esse povo, afinal de contas. Quando eles viveram, quando eles existiram, de onde eles vieram, para onde eles foram, o que eles estão fazendo no Egito. Será que esse povo realmente ele existiu? A resposta é sim, ele existiu, mas como é que nós sabemos que ele existiu? É porque existem documentos, existem locais lá no Egito tratando a respeito disso. Está escrito em paredes de templos e coisas desse jeito. Mas são só os egípcios que falam. E agora? Pode ser que os egípcios estejam contando a história do ponto de vista deles. E talvez a história não tenha sido exatamente aquela, mas como somente a parte deles sobreviveu, então é o que nós teríamos para interpretar. Então há uma necessidade muito grande de pensarmos nesse aspecto em termos de evidências. Isso está relacionado com a parte histórica. E com a parte científica. Como que nós podemos saber se algo teria sido realmente um mito ou seria algo histórico? Nós temos as questões de observação objetiva. Em outras palavras, aquilo que está sendo tratado, é possível termos uma visão disso, chegarmos e tocarmos ou encontrarmos alguma coisa palpável. Por exemplo, quando existe uma grande inundação em alguma área, ela deixa marcas. Então nós podemos chegar e perceber, por exemplo, na parede de uma casa, ficou uma marca da inundação, quanto de água estava lá. Essa é uma observação objetiva. Eu consigo ver, detectar, algo que eu consigo tocar. Eu não tenho que interpretar. Então, na área da ciência, observação objetiva. Também, propostas que sejam verificáveis. Quando nós ouvimos falar de certas coisas, não podem ser hipóteses nem teorias. Nós estamos tratando com fatos. Por exemplo, numa determinada região deve ter havido uma grande inundação. Como é que você sabe? Mas se não foi uma grande inundação, o que poderia ter causado isso? Talvez outros fatores fossem a causa daquilo, não necessariamente uma inundação. Então nós precisamos tratar com propostas que sejam verificáveis, que não sejam apenas hipóteses, teorias. Também nós precisamos tratar com a área de evidências nessa parte da veracidade científica, ou seja, as propostas que são feitas cientificamente, elas podem ser trabalhadas na área de geociências, das muitas áreas das geociências, na área da biologia, na parte de ciências naturais como astronomia, física, química, biologia e coisas assim. Sim. Então nós temos que entender que existe uma possibilidade de estabelecermos um fato através da veracidade científica. E por último, a terceira parte, que é uma parte bem interessante, está relacionada com uma descrição apropriada. Essa é uma das
áreas que, principalmente nós, ao examinarmos um relato, é a parte onde nós dedicamos um pouco mais de tempo. Primeiro, esse relato ele é preciso, ou seja, não existe contradições dentro dele. Em outras palavras, ele é bem estruturado, ele é bem explicativo. Esse é um dos primeiros pontos. Segundo, dentro de uma descrição apropriada, ela é concisa, ou seja, ela é objetiva, ela é clara. Porque muitas vezes nós temos uma descrição apropriada, muito precisa, mas o negócio são assim, mais ou menos 5 milhões de volumes. Ou seja, é difícil você seguir o raciocínio, checar cada ponto. Se é uma descrição apropriada, ela será precisa e ela será também concisa. Tratará dos elementos principais de forma clara, de forma objetiva. E a questão também dela ser verdadeira, no sentido de ser específica, se ela é comparável e se ela é também verificável. Ou seja, se eu tenho condição de pegar os elementos que estão sendo tratados nessa descrição e avaliá-los. Eu posso checar. Então essas três áreas são áreas extremamente interessantes e importantes para estabelecer se algo é um fato, ocorreu historicamente, ou se é apenas um mito.